para não parar, para não retroceder. Quando eu lembro o que esse homem passou, eu fico assim, reanimado, fortalecido, porque ele é um homem para mim de exemplo. E ele aqui em 2 Coríntios 11, ele falando dele mesmo, da sua origem, né? 11, 18, 2 Coríntios 11, 18. Ele diz assim, ó, irmãos, visto que muitos estão vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. Homem de Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabendo, Senhor, de tudo isso que esse homem passou, isso renova as nossas forças. Amém. Isso nos traz novamente a certeza da grande vitória. Por isso, meu Senhor, que essa palavra não saia da boca do humano, mas que eu seja apenas um canal, para que o Senhor fale conosco nessa noite, e que eu seja o primeiro a receber a palavra nessa noite, que o Senhor possa falar com todos nós, e que nós possamos aprender a ouvir e a praticar essa palavra, em nome de Jesus. Queridos, esse homem, o que ele falou aqui, eu creio que não é nem 10% do que ele passou, mas ele citou algumas dificuldades que ele teve no percurso da evangelização. Então, se você quer vir ser um obreiro do Senhor, se você quer se dispor a estar à frente da obra de Deus, bem-vindos à morte. Porque nós temos que morrer para nós mesmos, para que Deus possa fazer a vontade dele em nós, e a nossa vontade com relação ao Evangelho seja anulada, para que Deus faça o mais
perfeitamente possível, nos usando apenas como canal, como aqueles que são embaixadores da palavra de Cristo nessa terra. Que nós sejamos e estejamos dispostos a tudo aquilo que o Senhor nos enviar como prova, sabendo que toda prova tenha um fundamento, que nós sejamos fortalecidos, entendendo o quanto esse Deus é grande e o quanto esse Deus nos ama. Prosseguindo, nós temos uma outra palavra em 2 Timóteo 4, para a gente começar. Eu queria só mostrar para os irmãos o quanto esse homem, Paulo, sofreu. E às vezes nós passamos algumas dificuldades, ficamos murmurando, reclamando, queixando de algumas dificuldades que estamos passando. Mas nós vamos ver nessa noite que mesmo passando por isso, o apóstolo Paulo, ele não desistia do chamado, daquilo que Deus o designou para fazer, que era levar Cristo a todas as nações. E isso ele fez com maestria. O apóstolo Paulo foi um homem de exemplo para nós como evangelista, como apóstolo, como homem de Deus. E aqui em 2 Timóteo 4, 6, ele diz, encerrando a carreira dele, já velho, o apóstolo Paulo já preso, encarcerado, ele estava sobre algemas na prisão. Ele era um homem tanto de Deus, que ele usava o tempo que ele estava encarcerado para evangelizar os carcereiros. Ele não perdia tempo. Ele não ficava na frente da televisão. Ele não interdia com os negócios, com as coisas desse mundo. Porque a prisão para Paulo foi a oportunidade que Deus colocou sobre ele para que ele evangelizasse o carcereiro. E a Bíblia diz, amados, que quando mudava a guarda, ele glorificava a Deus, que era mais um que ele ia ganhar para Cristo. Evangelizava os soldados que estavam junto com ele. Estava preso ali, acorrentado, mas 10 irmãos acorrentados. Paulo não ficava queixando, murmurando da situação. Senhor, eu preciso estar solto. Senhor, eu preciso de evangelizar lá fora. Não, ele pegava. Quando mudava a guarda, ele pregava Jesus. Quando vinha um outro carcereiro, ele pregava Jesus. Quando vinha um soldado romano, ele pregava Jesus. Ao ponto de que todos eles conhecessem a palavra através de Paulo. E ele diz no final da carreira aqui, no versículo 6, 2 Timóteo 4, eu já estou sendo derramado para uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Queridos, com Deus, o mais importante com Deus não é a maneira que você começa a sua carreira com Cristo, mas o mais importante para Deus é a maneira como você termina a sua carreira com Cristo. E existe um começo e existe um fim. Existe o intermediário. E o intermediário é o mais difícil em toda a viagem. A viagem no começo, quando você vai viajar, coloca as malas no carro, é uma festa. As crianças
correndo, acordando cedo, tudo organizado, as malas no carro, você começa a dirigir, pega a estrada, aí você vai rodar 1.200 quilômetros. Aí quando você roda 400 quilômetros, começa a dar uma canseira. Aí você já começa a sentir as dificuldades da pista, você começa a doer o corpo, você começa a ter dificuldade até para a visão, para dirigir. E isso tipifica a nossa carreira com Cristo. Você nessa viagem, você já não sabe mais se você prossegue ou se é melhor você voltar. E eu estou falando, amados, porque há muitos anos eu vi uma pesquisa, uma enquete, e dizia que no mundo, cada 10 homens que começam, cada 10 mulheres, cada 10 seres humanos que começa com Cristo, apenas um dos 10 completa a carreira. Porque as pessoas no meio do caminho elas retrocedem. É no meio do caminho que aparecem as dificuldades. É no meio do caminho que Deus revela para você que você já é adulto. Porque quando você é criança, tudo é novidade. O alimento vem como leite na mamadeira para você. Mas quando você começa a comer uma comida sólida, quando você começa a entender que você é adulto, você tem que tomar suas próprias decisões. E essas decisões, elas são para que você possa prosseguir e andar com Cristo de fato e de verdade, honrar essa palavra até o final, sem retroceder, sem voltar, sem fraquejar, sem dizer não vou fazer mais. São para os fortes e as guerreiras do Senhor. Prosseguir nessa caminhada não é fácil. É por isso que a Bíblia diz que o caminho é estreito, que o caminho que você tem que passar é um caminho tortuoso, estreito, de dificuldades, porque você tem que renunciar a si mesmo, e renunciar ao nosso ego não é fácil, renunciar à carne não é fácil. Porque, amados, o nosso espírito, ele se converte. A nossa alma se converte. Mas a carne nossa, a nossa carne não se converte. Sabia disso, queridos? A natureza adâmica, todos os dias, ela está gemendo para que você volte a viver a vida do velho homem. Mas o que nos fortalece, o que nos dá força, é porque nós somos convertidos em espírito. Então a nossa luta, amados, é que nós possamos prosseguir na conversão, principalmente da nossa alma, que são as vontades, as decisões, as alegrias, as tristezas. Essa precisa ser ministrada todos os dias. O nosso espírito está pronto para receber comunhão com o Espírito Santo. De cada 10 pastores que começam na caminhada pastoreando, 3 chegam ao final da carreira. Pesquisa comprovada. Só 3 conseguem completar a carreira, como fez aqui o apóstolo Paulo. A Bíblia, ela não nos ensina como nós começamos, nem como terminamos. Mas nós entendemos que o começo é uma mudança de vida em Cristo Jesus que nos traz alegria,
porque é tudo novo. Nós conhecemos algo novo e entendemos o quanto nós somos importantes para Deus. E o que nos faz alegrar o coração, a alma, quando nós convertemos no Espírito? É porque todos nós somos carentes de paz. Nós precisamos de alguém que nos adote. Nós precisamos de alguém que nos abrace. E o dia que eu encontrei Jesus, queridos, eu estava totalmente perdido. Já não tinha mais esperanças. Eu tinha muita coisa, entre aspas, mas eu não tinha o principal que traz a alegria verdadeira, que é a presença de Cristo no coração humano e no meu coração. Então o mais importante que a Bíblia nos ensina é a perseverança para nós terminarmos a carreira como terminou o apóstolo Paulo, dizendo para nós: olha, eu combati o bom combate, eu fui até o final. Em 1 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém se encontra em Cristo, nasceu de novo. E esse nascimento o mundo não pode entender, igreja. Então, para quem está aqui na igreja há menos de um ano, conheceu Jesus, deparou com Jesus há menos de um ano, eu quero dizer que a sua família não vai entender e vai falar que você está gaga, doido. Os seus amigos não entendem, que é uma mudança radical, é uma transformação de vida, e nós precisamos firmar os nossos preceitos, os nossos conceitos na palavra de Deus, independente do que o amigo acha, independente do que a sociedade vai falar, independente do que as pessoas estão achando de mim. Eu estou firme com o Senhor, eu olho para o consumador da fé. Eu quero chegar lá e dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu cheguei lá, eu não parei. É por isso que eu li aqui para você o que esse homem passou, amado. Ele tomou 3 açoites, com 39, 40 chibatadas menos uma. Com 39 chibatadas, foi preso, foi náufrago, passou sem dormir, passou frio, humilhação, varada nas costas, mas nada tirou a convicção de Paulo de quem ele era e quem era o seu Deus. Igreja, nós precisamos conscientizar dessa verdade da palavra em nosso coração e combater o bom combate. É também você lutar contra a sede e a fome da sua carne. É você clamar todas as manhãs pelo Espírito Santo, para que você não possa ceder às paixões desse mundo, para que você esteja firme nos propósitos de Deus. Porque tem dia que nós ouvimos sim uma voz que diz: desista. Tem 20 anos que você só toma prejuízos. Para que você está tentando mais? Você é um cara que tem competência para sair e ser ainda um grande comerciante. Você tem uma especialidade. Mas é nessa hora, queridos, é que nós voltamos para a conversão do nosso espírito e clamamos: Espírito Santo, tem misericórdia de mim.
Espírito Santo me fortaleça nesse momento. Combati o bom combate. Nós temos um combate. A vida cristã vai ser sempre em combate. A vida cristã vai ser sempre uma luta. É uma guerra. O diabo vai fazer de tudo, querido, para que você desista, para que você abandone a sua fé, para que você não prossiga, para que você desista desses projetos. O diabo faz tudo para você não vir ouvir essa palavra. E eu creio que muita gente aqui hoje foi assediado para ele, para não vir a essa reunião. E aí ele continua, para que você possa perder a fé, para que você possa perder a sua vida de oração, para que você não prossiga sendo fiel à sua congregação, dizendo para você que você é mais um na multidão, que você não é importante, que Deus esqueceu de você nas suas lutas. E eu anotei aqui que os irmãos precisam, irmãos, desviar desses alvos que o diabo tem colocado na sua vida, porque a nossa luta é contra a carne, que é a nossa natureza, e lá em Efésios 12 diz que é contra principados e potestades. E o diabo, amados, seus demônios, ele é incansável, ele não dorme. Enquanto você está dormindo na sua casa, ele está engenhando uma maneira de amanhã cedo tirar você da presença de Deus. Porque o tempo dele é curto. É urgente que ele acelere a sua obra. E ele é organizado. Ele tem um sistema hierárquico que pode realmente mutilar nossa fé. Eles estão sempre a serviço do inferno, para que você possa ser levado a morar no inferno eternamente. Mas nós temos o Espírito, irmãos. O Espírito, quando você conversa, quando você fala, o Espírito, quando você pede socorro, ele vem em seu auxílio. O Espírito que quer te conhecer mais de perto, o Espírito tem prazer em ouvir o seu choro, o Espírito tem prazer de ouvir a sua lamentação, porque quando você faz assim, quando você o busca, quando você diz eu não estou dando conta, eu estou enfraquecido, ele vem em seu socorro. Deus não se esqueceu da igreja. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, igreja. Porque a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, por multiplicar o pecado, pela ciência se multiplicar, o amor das pessoas iam esfriar. Hoje nós estamos distantes uns dos outros. As pessoas já não conversam mais a não ser por internet, pela mídia. E nós temos que tocar um no outro, nós temos que abraçar uns aos outros, nós temos que beijar uns aos outros. Mas isso, infelizmente, nós não vamos conseguir. E quanto mais passar o tempo, quanto mais a ciência se desenvolver, mais longe as pessoas vão estar uma das outras. Porque cada vez mais vai ficando fácil a comunicação pela internet, pelos meios de comunicação, pela mídia, pelos meios virtuais. Então
Então nós não podemos esquecer da aproximação, nós não podemos esquecer da família, nós não podemos esquecer dos pais, dos irmãos, dos filhos, nós não podemos esquecer da comunhão da igreja, porque daqui a pouco, amado, nós estamos encontrando só no domingo. Daqui a pouco nós estamos dando uma boa noite e fim de papo. Eu não quero aqui ser retrógrada. Eu sei que nós vamos ter que inventar, a tolerar e entrar nesse desenvolvimento. O progresso chegou, não tem como resistir a essa verdade. Mas é complicada mais você largar a velha Bíblia, a leitura da palavra. Se você estiver atento à palavra no seu computador, no seu celular, amém. Mas dificilmente, se você não estiver concentrado no poder do Espírito, centralizado na vontade de Deus, dificilmente você vai entrar hoje na internet e vai ficar só na Bíblia durante 4 horas, conhecendo a palavra, porque é tentador. Estou experimentando isso. Você começa a rodar o dedinho e vai, o negócio não acaba. Aí você quer ver tudo, e quanto mais você vê, mais você quer ver. Isso é uma estratégia do inimigo. Queridos, a tecnologia é uma bênção. É Deus que constituiu sabedoria, inteligência para os cientistas, para os técnicos. Mas, amados, é nós que temos que vigiar e saber até onde nós podemos ir, até onde não nos atrapalha, até onde nós estamos amando as pessoas virtualmente. Eu estou experimentando isso, amados. No dia do aniversário, a gente ia lá, abraçava, beijava, comia bolo, tomava guaraná, tomava café. Agora hoje você entra lá, quem é que está vendo aniversário? Parabéns, irmão, Deus abençoe, um abraço para você. Filho de papo, você cumpriu a sua missão. Não, a sua missão é ir lá e agarrar o cara, abraçar a sua irmã, abraçar seu irmão. Nós temos que estar atentos a tudo isso. Nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo separado. Nós não podemos entrar no sistema desse mundo. Quero falar mais uma vez: a carne não converte. Converte o espírito e converte a alma, mas a carne não converte. Todos os dias ela vai estar clamando para comer e beber no sistema desse mundo. E o apóstolo Paulo não desistia. Ele diz: olha, combati o bom combate, eu continuei. A Bíblia diz que a nossa luta, querido, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Existe uma batalha espiritual que persegue a vida do crente, do homem de Deus. Quando eu estou falando de crente, amados, e é interessante, eu falei assim, quando eu estou falando de crente, eu estou falando das religiões que professam a fé em Cristo Jesus. Eu estou falando dos católicos também. Isso vai sair na rádio. Eu quero dizer que os católicos também são cristãos. Então, quando eu estou falando de crente, é todo aquele que crê na palavra de Deus. Porque vai ter muito católico no céu. Vai ter muitos. Eu conheço vários que são mais fiéis do que nós. Lá não vai ter placa de igreja. Lá não vai ter placa de igreja. Não, eu sou do sol da terra, então eu tenho que passar livre. Não, querido. Como é que está seu coração?
presbiteriano? Não. Aí vai chegar um católico lá fiel, combateu com o combate, guardou a fé e completou a carreira. Você está lá na porta, como é que é? O senhor é a opção da fé, como é que eu entro ou não entro? O católico chega e vai entrando, pode entrar. Porque completou a carreira, guardou a fé, combateu com o combate. Nós precisamos parar com essa mentira, mas e rotular a igreja, rotular o nome de igreja. Pelo amor de Deus, no céu não vai ter placa de igreja, vai ser uma família só. Você tem que lutar para chegar lá, meu irmão. Ah, não, tem que ser o pastor fulano. Ah, não, tem que ser o irmão fulano. Ah, tem que ser a igreja. Não, irmão, é se você perseverar até o final, você vai entrar, mas seu lugar está reservado. Você tem um passaporte para a vida eterna. Nada vai te impedir de entrar. Não, se não for crente, não entra. Não é assim. Conheço um homem de Deus na igreja católica, eu converti com a palavra dele, chama Padre Jonas Habib. Quando você vê esse homem falar, é de Deus. É um homem que você tem prazer de ouvir ele. É um homem compromissado com a palavra. Eu me converti ouvindo aquele homem. Me converti dentro da igreja católica. Me converti lá. Você está rindo, é verdade? Rótulo. É rótulo, nós vamos largar de rótulo. De rotular as pessoas. Deus olha o coração. Quando Davi foi ser escolhido, Deus não olhou a aparência humana, mas Ele olhou o coração de Davi. Os irmãos eram mais esbeltos, guerreiros, fortes. Vinha um, não é esse. Vinha outro, Samuel rifava. Vinha outro, Samuel falava não. E aí a massa. Mas não falta nenhum. Está faltando um. Que há, não é aquele lá não. Você pegar para mexer com ovelha. Pastor, não. Eu chamo o menino lá. Quando ele entrou na sala, o Espírito Santo falou: é esse o rei de Israel. Amém. Glória a Deus. É esse o homem separado. O homem não tinha aparência, não tinha formosura, mas que ele tinha um coração limpo, um coração que conhecia Deus e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por campos verdejantes, não me deixa faltar água, não me deixa faltar alimento. Esse é o coração de Davi. Por isso que Deus falou: olha, esse é um homem segundo o meu coração. Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando a sua conduta. Deus está olhando a sua dignidade. Porque, amados, ao converter o nosso espírito, nós temos que converter a alma. E convertendo a alma e o espírito, nós passamos a receber como Cristo a sua identidade em nós. Nós passamos a andar segundo Cristo andou, a falar segundo Cristo falou, a ser direcionado segundo a direção de Deus e não nossa mais. Então a primeira palavra de Paulo é combatir o bom combate. Depois ele diz: acabei, eu completei a obra, eu cheguei no final.
Será que se o Senhor te chamar hoje, amado, você está pronto para dizer: olha, eu combati um bom combate, eu fui um soldado ferrenho nessa obra, eu preguei para o meu vizinho da direita e para o meu vizinho da esquerda, mesmo na hora das prisões, eu não parei de falar de Jesus, eu não me envergonhei de Jesus em lugar nenhum. Aonde eu chegava, resplandecia a luz de Cristo em mim. Eu sempre fui o sal da terra e a luz do mundo. Ou tem lugar que você se camufla? Tem lugar que você não pode falar que é crente? Tem lugar que você esconde a identidade de Cristo e assume novamente o velho homem? Amado, você veio nessa terra, minha querida irmã, para ser o sal dessa terra e ser a luz desse mundo. Independente da maneira que você vai fazer, independente da hora que você vai fazer, independente do lugar que você esteja, tem que resplandecer a luz de Cristo em você. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Você tem que temperar o ambiente que você vive. Em Hebreus 12:1 diz: desembaraçando do pecado, tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o consumador da fé, para Jesus Cristo. Desembaraçando do pecado que tenazmente nos assedia. Tem gente, amados, que tem pecado de estimação. Você está rindo? Tem gente que tem pecado de estimação, você não consegue desvencilhar dele. É aquele que estima, você não deixa. Você deixou tudo, mas aquele você não consegue. Você tem que desembaraçar suas pernas. Quando Lázaro foi ressurreto, amado, Jesus fez o que tinha que fazer. Jesus falou para os homens: vai lá e tira a pedra. Isso é o homem que pode fazer. Depois que os homens tiraram a pedra, ele falou: agora vem para fora. Aí quando veio para fora, ele falou: agora desatai-o e deixai-o ir. Quem desata não é o Espírito Santo, é você. Quem desenrola seus pés para você andar livremente na carreira proposta é você, mano. É você tomar a decisão de sair do pecado. É você tomar uma decisão de mudança de vida radical. É você tomar uma decisão de ser transformado por esse amor. Deixar a identidade de Cristo fazer parte da sua vida. Não tem como, amado, você servir a Deus e a Mamon. Não tem como você servir a Deus e ao diabo. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como você servir a Deus e querer satisfazer a sua carne. Não tem como você querer servir a Deus e satisfazer os apetites sexuais fora do seu casamento. Não tem como você querer servir a Deus e ter um relacionamento sexual com a sua namorada antes de casar. Não tem como você querer servir a Deus ficando dando calote nos outros, comprando e não pagando. Não tem como servir a Deus e continuar mentindo. Você tem que tomar uma decisão. Aonde você quer andar? E eu creio que essa noite você tem que tomar essa decisão. Eu estou achando que Jesus vai voltar essa noite. Amém. Glória. Estou bem desconfiado.
talvez você não vai ter tempo de voltar aqui outro dia. Está brincando? Eu não tenho dúvida mais. Não é que vai voltar essa noite não, mas que não vai demorar, eu tenho certeza. Pelas aflições da terra, pelas aflições das pessoas, das nações. As perspectivas econômicas do mundo são as piores, amados, para o ano que vem. O mundo está em desespero, o mundo está em agonia. Completei a carreira, estamos vivendo, já disse, tempos de apostasia. A palavra diz que por aumentar a iniquidade o amor vai esfriar. Mateus 24:12. Igreja, não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos de Jesus. O prazer dessa terra é momentâneo, é passageiro, é instantâneo. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, querido? Eu estou falando isso aqui com amor a vocês, amor a mim, a minha casa, amor a sua casa, a sua família. O que adianta? A Bíblia diz que a vida sobre a terra é 70, 80 anos. Já é enfada, amados. Eu estou com 42, estou assim na bênção, que vai demorar, mas eu estou começando a viver o enfado. Estou agoniado aqui, amados. Mas vocês estão rindo de quê? Pensando que é mais? Será que eu tenho cara demais? Mas, amados, na verdade, Jesus pode voltar para você hoje à noite. O arrebatamento seu pode ser agora, essa noite. O meu pode ser agora, essa noite. Tem tantos jovens sendo chamados, parece que fora da hora, inclusive lá em casa. Tem tanta criança sendo chamada, inclusive lá em casa, para ser, para apresentar-se ao tribunal de Cristo. Então, quando eu estou falando da volta de Jesus, estou falando também do seu chamado que pensa ser. Será que você pode dizer para Deus hoje: Senhor, eu completei a carreira, eu completei, eu fiz o que o Senhor mandou fazer. Eu vou repetir isso aqui, amados. Deixe isso entrar no seu coração como palavra de verdade. Será que se Jesus voltar hoje, você pode dizer para ele: Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer sobre a terra? Ou eu fui um folgado? Ou eu satisfiz apenas a minha carne? A minha carne foi alimentada, mas as pessoas que estavam à minha volta morreram de fome. Quantos amigos estão morrendo de fome? Quantos amigos nossos estão morrendo, alunos, companheiros, colegas, conhecidos, estão morrendo e indo para o inferno? Você é responsável por aqueles que estão em sua volta, amados. Pregue Jesus como Paulo, a todo tempo e em todo lugar. Na fila do banco é uma oportunidade, vai demorar, mas é 15 minutos, 20, aproveita, fala de Jesus. Lá no futebol, reúne a turma antes, dá uma palavrinha antes de começar, ora com eles. Na reunião de família, na hora do almoço, tem que orar, falar de Jesus no almoço, agradecer pelo pão. Porque tem gente, amados, que só ora para agradecer o alimento quando tem irmão na casa.
Amém? Amém. Quando o pastor está na casa, ora, porque tem que orar. Mas se não tiver, avança na comida, é o primeiro a chegar. Porque tem que comer, porque senão não sobra. Porque senão não sobra para os meninos chegarem. Não, amados, vamos agradecer a Deus. Orar sem cessar é isso, agradecer a Deus em todo tempo, em todo lugar. Pela comida, pela noite de sono, pelos filhos que tem, pelos pais que tem, pelo emprego que tem, pelo salário que Deus deu. Orar sem cessar não é orar todo o tempo, é orar em cada oportunidade, reconhecendo Deus, olha, esse Senhor está fazendo.